Graça e paz, amém, irmãos? É sempre bom estar aqui. Eu sempre digo para o pastor Anderson, digo para todos, né? Em Santa Luzia, a minha casa é a Igreja Batista Central. Se algum dia Deus me trouxer de volta para Santa Luzia e eu não tiver que pastorear nenhuma igreja, é aqui que eu venho, é aqui que eu congrego, é aqui que eu reúno, é aqui que é a minha casa. Nesse pedaço aqui eu falo para todo mundo, meu pastor é o pastor Anderson. Aleluias, glória a Deus, louvado seja Deus. Eu sou muito feliz por isso, pela amizade, carinho e pelo pastoreio que o pastor Anderson exerce sobre a minha vida. Amém, irmãos? Não é bom que o homem caminhe sozinho, a gente precisa ser disciplinado, ser exortado, nós precisamos disso. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor que está em Ezequiel, capítulo 2. O livro de Ezequiel, capítulo 2. É o texto inicial, porque nós vamos citar vários textos, mas o texto inicial, para entendermos a mensagem da noite, será Ezequiel, capítulo 2. Amém? Profeta Ezequiel, um dos livros proféticos aí do Antigo Testamento. Amém, queridos? Você na sua casa nos acompanhe nesta palavra, sabendo que Deus tem algo para nossas vidas nesta noite, para a glória do nome do Senhor. O texto diz assim: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Versículo 2. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Pode sentar, meus irmãos, já recebemos uma oração maravilhosa da parte do pastor Anderson, amém? E eu gostaria, nesta noite, de falar com os irmãos sobre o poder da palavra de Deus. Nós todos, obrigado, amado, nós todos já sabemos que a palavra por si só exerce um certo poder. Concordam? Tanto é que Jesus já disse assim: pelas suas palavras sereis justificados, e pelas suas palavras também sereis condenados. Então a palavra por si só, ela já exerce uma autoridade gigantesca, tanto para condenar, quanto para justificar. A palavra, ela tem poder de influenciar pessoas. As pessoas que nós chamamos de eloquentes, a eloquência, ao contrário do que alguns pensam, não é o ato de pular e vibrar para a plateia. Eloquência, segundo o dicionário, é a arte de influenciar pessoas. Todo bom influenciador, ele é um eloquente. E ele traz então uma boa oratória que conduz pessoas a pensarem, a raciocinarem dentro de uma lógica que ele está propondo. E esse influenciador pode influenciar tanto para o bem, quanto para o mal. Isso está muito claro. Além disso, quando analisamos o poder da palavra, nós também sabemos que a palavra anima, a palavra encoraja, a palavra fortalece. Mas a palavra maldita, quando falamos em palavra maldita, ela está sendo colocada no contexto de uma palavra mal falada,
mal colocada, quando falamos na hora errada, quando falamos de maneira errada, quando não usamos palavras ideais para o contexto em que estamos inseridos, as mesmas palavras também destrói sonhos, destrói projetos, desmotivam, tiram toda a esperança que de alguma maneira ali existia. A palavra, então, ela tem poder por si só. Por si só, ela tem tanto poder que hoje nós vivemos em uma sociedade que está em busca de grandes coaches. E nós até encontramos no meio da igreja pastores coaches, que são homens que trazem palavras de ânimo, palavras que vêm para influenciar as pessoas de forma positiva, levantá-los na sua autoestima que está baixa. Eu quero lembrar os irmãos que não existe alto astral, irmãos, isso é coisa que não cabe no vocabulário. É autoestima baixa ou autoestima alta. Então a autoestima de alguém às vezes está baixa, ou a autoestima desse alguém às vezes está alta, né? Mas alto astral não existe no vocabulário não, irmãos, tira isso aí por favor. A gente às vezes ouve, né? É mal colocado, e a gente faz essa ressalva aqui no meio dessa ministração. E aí, existem também livros de autoajuda. Quantos livros de autoajuda? Vídeos fantásticos até. Eu sou inclusive muito fã de um grande influenciador, de um grande coach chamado Daniel Goldrin. Muito boas palestras dele. Mas embora todos esses livros de autoajuda chegam para tentar animar alguém, para influenciar alguém, nenhuma palavra tem tanto poder para transformar o homem como a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é a palavra, porque a palavra por si só traz pesar, traz influência, traz ânimo, te leva e te conduz por vários caminhos, dependendo do contexto em que você está recebendo essa palavra. Mas a palavra de Deus, ela tem um poder transformador na vida do homem, não só de te influenciar, porque este não é o objetivo da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não quer te influenciar em absolutamente nada. A palavra do Senhor quer te ensinar o caminho correto. A palavra de Deus quer te orientar a andar nos caminhos do Senhor. E quando recebemos sobre nós a palavra do Senhor, ao contrário da palavra de um coach, de um animador de plateia, que vai te dar alegria naquele momento, mas quando acabar aquele momento, a tristeza vai voltar. Vai passar aquele período, você vai sair do espetáculo, e o espetáculo ficou lá. Você continua vazio. A palavra de Deus não, meu irmão. A palavra de Deus, quando entra na vida do homem, ela enche o homem. E quando você é cheio da palavra de Deus, você é cheio da palavra de Deus, de tal maneira, que o salmista Davi vai dizer, no Salmo 23, assim: unge, Senhor, o meu cálice, unge a minha cabeça com óleo, para que o meu cálice transborde. A palavra do Senhor, ela nos enche de tal maneira, que nós vamos continuar cheios ao sair daqui. Quando você ouvir a palavra de Deus, você não vai sair por aquelas portas vazio, você vai sair, pelo contrário, transbordando. Porque Deus não tem interesse em te encher da palavra.
Deus tem interesse em transbordá-lo da palavra, é diferente. Sabe qual é a diferença do cheio para o transbordante? O cheio é aquele que recebe para si mesmo. Esse é o cheio. Quando eu estou cheio, eu recebi para mim mesmo. Mas quando eu transbordo, eu recebi para inundar outras pessoas. Quando eu transbordo, eu chego na minha casa e eu me torno referencial. Quando eu transbordo de Deus, eu chego no meu trabalho e eu me torno um referencial. Quando eu transbordo de Deus, a tristeza que existe na minha vida pode até estar ali, mas ela não vai me impedir de louvar a Deus, de servir a Deus, de honrar ao nome do Senhor. Foi por isso que Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os produtos da oliveira minta e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, resultarei o Deus da minha salvação. Aleluia. Quando nós recebemos a palavra sobre as nossas vidas, nós cremos no Deus que está conosco diante da adversidade, e a adversidade não vai me colocar para baixo, a adversidade não vai me impedir de louvar ao nome do Senhor, a adversidade não vai me impedir de adorar ao Senhor, a adversidade não vai me impedir de servir a Deus, porque se o produto da oliveira mentiu, é porque não tem. Se no curral não tem gado, é porque faltou alimento. Significa que há uma escassez, que está faltando algo. E nas nossas vidas, nós temos necessidades que muitas vezes não serão supridas no momento em que nós gostaríamos que fosse. Entenda isso. Talvez hoje você vive um problema que você gostaria de uma solução que ainda não chegou. Talvez não vai chegar hoje. Talvez não vai chegar amanhã. Mas ainda que não chegue agora, no tempo seu, a Bíblia diz que existe um tempo de Deus sobre a sua vida. E no tempo de Deus algo vai acontecer. Mas ainda que você esteja vivendo a calamidade, a crise, continue exaltando o nome do Senhor. Abacuque vai dizer: ainda assim eu vou louvar o nome do Senhor, porque Ele fará os meus pés como os da corça, Ele me fará cavalgar sobre lugares altos. Quem vai me colocar em algum lugar é Deus, quem vai me exaltar, me honrar é Deus, quem vai fazer um milagre na minha vida é Deus. Então o meu problema não pode influenciar a minha fé, mas a minha fé deve influenciar o meu problema. Isso é o poder da palavra de Deus sobre a nossa vida, que nem um coach, que nem um animador de plateia, que nem um livro de autoajuda, que nem uma palavra de um amigo ou colega pode te ajudar. Mas a palavra de Deus sobre nossas vidas, ela tem um poder tão poderoso, tão grande, que eu me lembro que quando eu ainda estava no seminário, uma jovem recém-casada sofreu um acidente com um namorado, com um marido já, eles tinham casado, estavam indo para a lua de mel, o rapaz faleceu nesse acidente de carro. Eu estava no seminário, isso foi em 98, eu estava lá cursando o STEB, Seminário Teológico Evangélico do Brasil, na Rua das Pedrinhas, 78, já não existe mais lá esse seminário, foi para Brasília, mas na época era um grande seminário, era o terceiro maior da América Latina, aqui no Brasil, e nós estávamos lá, fazendo um seminário, e essa jovem, após casar e sair em lua de mel, o acidente aconteceu, e o rapaz, o seu noivo, marido já faleceu, e ela ficou tetraplégica, ela ficou totalmente paralisada, na cama, não podia mais se mover, o acidente foi grave,
E eu lembro que uma turma do seminário falou assim: vamos lá na casa dela, vamos lá consolar ela, vamos lá porque ela precisa de uma palavra de ânimo, ela precisa de uma palavra de esperança. E quando lá chegamos, quando todos lá estavam visitando essa jovem, ela era cristã, irmãos, ela era uma serva de Deus. E quando todos chegaram ali para consolar e querendo dar uma palavra para ela, falar algo de Deus para ela, ela abriu a boca e começou a dizer: Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus me poupou, mas meu Deus me deu tanta coisa boa, Deus fez tanto por mim. Se eu estou aqui, Deus sabe de tudo, existe um propósito. Eu estou aqui, eu não compreendo, eu não entendo porquê, mas ainda que eu não entendo porquê, eu vou continuar aqui glorificando, eu vou continuar adorando. E ela começou a falar, e todos que estavam ali visitando ela começaram a chorar, começaram a se emocionar com as palavras que ela ia dizendo, porque eles pensaram que iam consolar ela, porque ela estava vivendo algo que era muito doloroso, muito difícil, mas em meio à dor, em meio ao sofrimento, aquela mulher abriu a boca e começou a consolar todos os que estavam ali em pé. Aleluia. Meu irmão, às vezes pensamos até que temos problemas, mas imagine, existem pessoas que ainda têm problemas maiores que o seu. E existem aqueles que mesmo vivendo esses problemas, vão honrar o nome do Senhor. E é isso que Deus espera de você. Às vezes a gente não entende o contexto que está acontecendo, problema, situação sobre as nossas vidas. Quando eu leio o livro de Ezequiel, capítulo 1, é uma visão de Ezequiel. Deus dá uma visão a Ezequiel, e Ezequiel começa a ver os seres angelicais. Ezequiel começa a ter a visão de Deus, e não compreende o que estava vendo, ele não compreende o que Deus estava mostrando para ele. E quando eu olho para esse capítulo 1 e eu começo a meditar sobre a visão dos querubins, sobre como ele tem a visão, e é uma visão que realmente causa espanto, porque os querubins tinham rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão, e é algo assim, no contexto, aos olhos humanos, não faziam tanto sentido para ninguém, mas Deus estava revelando algo profundo para Ezequiel, e Ezequiel não conseguia compreender, não conseguia entender o que estava se passando nessa visão. E quantas vezes somos assim na nossa vida, né? A gente fica assim: meu Deus, por que eu estou passando isso? A gente não compreende, e muitas vezes nem consegue compreender o que Deus está falando, não conseguimos compreender o que Deus está dizendo, não conseguimos compreender a voz de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos fora do foco, estamos fora da posição que Deus quer. E aí no capítulo 2 acontece algo extraordinário na vida do profeta Ezequiel. Acontece algo fantástico, porque Deus começa a falar diretamente com o profeta. E a voz de Deus para o profeta foi uma ordem imperativa. Deus dá uma ordem direta para o profeta. E nessa ordem direta Deus diz para ele assim: filho do homem, põe-te de pé, e eu falarei contigo. Deus estava chamando Ezequiel para tomar posição, para se colocar no lugar onde Deus o havia chamado, para se colocar da maneira como Deus queria, porque o que Deus tinha para mostrar para ele era coisa muito grande, era algo muito grande. Ele seria um profeta revolucionário para aquele momento. E Deus diz: filho do homem, põe-te de pé. Era um convite de Deus para Ezequiel assumir a postura de profeta, assumir a postura de homem de Deus. Você quer entender o que está acontecendo na sua vida? Você quer entender o que Deus está falando com você? Deus está te convidando a tomar uma atitude
de homem de Deus, de mulher de Deus, e se colocar de pé diante dele. Porque às vezes, diante dos problemas, nós queremos resolver da nossa maneira, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Quantas vezes eu quis fazer do meu jeito, quantas vezes eu vou resolver do meu jeito, e quando nós tomamos a frente, só quebramos a cara, só dá errado, as coisas só saem mais ainda do controle. Então não tente resolver algo que você não tem poder de resolver, não tente ajudar Deus. Eu vou dar uma ajudinha para Deus aqui, eu vou fazer algumas coisinhas aqui para as coisas acontecerem mais rápido. Não, apenas se coloque de pé diante de Deus. Se você não está orando, comece a orar. Se você não está se consagrando, comece a se consagrar. Se você não está lendo a Bíblia, comece a ler a Bíblia. Se existe algo que precisa ser consertado diante de Deus, conserte diante de Deus. Coloque-se de pé na presença de Deus. Apenas se coloque diante dele, só isso. Porque o resto Deus vai fazer, hein? O resto Deus vai operar, o restante Deus vai agir. E aí o versículo 2 vai dizer assim, olha: então entrou em mim o Espírito, preste bem atenção, o Espírito Santo de Deus veio sobre Ezequiel, o profeta, mas diz assim, quando falava comigo. O poder transformador da palavra de Deus sobre as nossas vidas é aquele poder tão maravilhoso que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós somos cheios. Ezequiel foi cheio quando ele ouvia a palavra. Olha só, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Não tem como ser cheio de Deus se nós não ouvirmos. Não tem como se inundar de Deus se você não parar para ouvir a voz de Deus. E ao contrário do que a gente pensa, porque quando Deus chama Ezequiel para tomar posição, nós pensamos assim, pela sua força, então Ezequiel vai se posicionar. Olha só que coisa interessante. Deus mostra para você o caminho, te dá a diretriz, mas tudo que Deus quer é que você ouça Ele, que você ouça a voz dEle, porque Ele vai dizer assim, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Pelas próprias forças de Ezequiel, ele nem conseguiria ficar de pé. Pelas próprias forças de Ezequiel, ele nem poderia ser um profeta daquela geração. Pelas forças de Ezequiel, ele seria incapaz de se colocar na posição que Deus queria. Mas ele começou a ouvir a voz de Deus. Ele começou a se inclinar para a voz de Deus. E quando ele ouviu a voz de Deus, o próprio Deus o colocou de pé. O próprio Senhor o colocou de pé. O próprio Deus veio sobre ele renovando as forças de Ezequiel. O próprio Deus restaurou Ezequiel. Irmão, as nossas forças não nos levarão a lugar nenhum, mas a palavra de Deus tem poder para nos levantar. A palavra de Deus tem poder para nos restaurar. A palavra de Deus tem poder para nos renovar. A palavra de Deus tem poder para nos transformar. O livro de Isaías, capítulo 60, fala de um contexto de guerra. Um contexto em que os babilônicos estavam invadindo Israel e saqueando. O inimigo estava chegando, o inimigo estava vindo. Estava havendo naquele momento um grande conflito entre nações. E o povo, a nação, estava desanimada, porque o inimigo estava vencendo. O inimigo estava avançando, o inimigo estava dominando, e muitas pessoas, quando estão vendo as coisas indo de mal a pior, desanimam. Quando as coisas começam a desandar, quando as coisas não saem como nós queremos, tem gente que para de orar, para de ler a Bíblia,
para de falar com Deus, simplesmente para. E a nação de Israel parou. A nação de Israel deixou de clamar, deixou de buscar, deixou de confiar no Senhor. E aí no capítulo 60, Deus usa o profeta Isaías e diz assim: levanta-te, resplandeça, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá, e a sua glória se verá sobre ti. Aleluias. Aleluias. Primeiro Deus diz: levanta-te, assuma a posição, se coloque na posição que eu te chamei, resplandeça. Irmãos, não é fácil resplandecer quando você quer chorar, não é fácil, eu sei, só Deus sabe como está sendo a sua caminhada, só Deus sabe como foi o ano passado e este ano para muitas famílias. Foram lágrimas e lágrimas e lágrimas, lares destruídos, famílias dizimadas, perdas de emprego, perdas de empresas falindo, negócios desmoronando. A situação não foi só no Brasil, ela é mundial, ela é um contexto universal, mas em meio a todas essas coisas, Deus diz assim: continue resplandecendo, continue crendo e dizendo para esta nação que existe um Deus de milagre, que existe um Deus que cura, que existe um Deus que pode fazer muitas coisas, que existe um Deus que salva, que existe um Deus que liberta, que existe um Deus todo-poderoso. Continue dizendo. Olha, eu não sei se Deus vai curar, mas a minha obrigação é continuar orando para Deus curar. Eu não sei se Deus vai abrir portas, mas a minha obrigação e o meu dever é continuar orando para que as portas se abram, para que Deus faça e opere o querer dele. Eu não sei como vai ser a resposta de Deus, mas o meu dever é resplandecer e continuar dizendo: Deus vai responder no tempo dele. Deus vai trazer o milagre, Deus vai trazer a resposta, Deus vai trazer uma palavra. Continue de pé. E aí ele diz assim: a escuridão cobriu a terra e os povos, mas sobre ti o Senhor virá. Se você fizer a diferença, se você for um referencial no meio de uma sociedade caída, no meio de uma sociedade desmoronada, no meio de um povo que não crê e não acredita, se você for um referencial, acredite que no meio de toda calamidade, toda treva e toda angústia, vai resplandecer a luz em você. Algo vai acontecer e as pessoas vão ver Deus agindo. As pessoas vão ver Deus operando, porque você está de pé honrando o nome do Senhor. Deus tem compromisso, irmão, com quem tem compromisso com Ele. Se você quer que Deus tenha compromisso com as tuas orações, com o teu pedido, com as suas dificuldades, comece a se comprometer com Ele. Comece a orar, comece a buscar, comece a crer, comece a confiar. E por que que a palavra de Deus tem tanto poder? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No original em grego, o primeiro versículo diz assim: em arquê, em rologos, kai rologos, em prostonteon, que quer dizer, no princípio era a palavra. Logos, no grego, é palavra, palavra viva, e a palavra era Deus. Deus é a palavra que se manifesta em Jesus. Por que que a palavra tem tanto poder? Porque a palavra é viva. A palavra é viva, a palavra é Jesus.
Por isso Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque é através da palavra de Deus que nós conhecemos a verdade, que nós somos confrontados em nós mesmos, que nós somos quebrantados em nós mesmos. A palavra liberta, irmãos. Por isso Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos... A palavra tem poder para libertar. A palavra tem poder, meu irmão, para dar vida, para transformar as nossas vidas, para mover. E tudo que você precisa é ouvir a voz de Deus nessa noite. Ouça o que Deus está dizendo. Sabe o que Deus dizia lá para Israel? Deus sempre levantava um profeta e dizia assim: ouve, ó Israel. Era sempre assim. Havia sempre um profeta que se levantava, e quando ele se levantava, ele dizia: ouve, ó Israel. Nos versículos finais dos capítulos de Apocalipse, nós vamos encontrar Deus dizendo o tempo inteiro assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque, irmãos, é ouvindo que temos a nossa fé fortalecida. Em Romanos capítulo 10, no versículo 17, a Bíblia diz assim: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aí chega aquele irmão e a pessoa está tão sem fé. Tá, ué, você tá se enchendo de Globo, de SBT, de Netflix. Você está se enchendo de um monte de bobeira, de um monte de palhaçada aí, ouvindo coleguinha. O Salmo 1, Deus já nos diz no Salmo 1 assim: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem que você está parando para ouvir? A quem você tem doado a sua atenção? Aí o camarada não vem na igreja, o camarada não liga a internet para ouvir a transmissão do culto, e depois diz que está fraco, que está desanimado, que está sem fé, e até ora, né? Porque eu já vi, tem gente assim: ora para Deus aumentar minha fé, pastor. Deus não vai aumentar a fé, não existe aumento de fé, não. Deus não dá fé, né, a ninguém a não ser pela palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não existe outro meio. Você precisa ouvir a voz do Senhor sobre a sua vida. Porque quando você ouvir as vozes de Deus, meu irmão, você vai entender que não existe impossível aos que crerem. Não existe nada impossível para Deus. Por isso em João 11:25, a Bíblia vai dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então eu não sei qual é o seu problema nessa noite, qual é a sua dificuldade, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer nessa noite: apenas ouça a palavra, porque ela é a única que pode transformar, ela é a única que pode te libertar. A palavra é Jesus Cristo, e quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida, meu irmão, tudo muda, tudo fica de... Com gemidos e palavras não posso explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente.
bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Todo sinal que tu estás neste lugar. Oh, aleluia! Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo nas Lágrimas meus olhos vêm molhar. Como sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. Neste lugar. Oh, glória a Deus. Levante suas mãos aos céus, meu irmão, levante. Pai, em nome de Jesus, cremos que a Tua palavra renova, restaura. Cremos, ó Pai, que a Tua palavra traz vida, Senhor. Esteja fortalecendo e renovando a Tua igreja, renovando a vida do pastor Anderson, da Emília, dos seus filhos, da Igreja Batista Central, de todos que estão ouvindo essa transmissão, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, vá de encontro a cada um dos teus filhos, ó Pai, trazendo vida, trazendo renovo, trazendo restauração, ó Pai, restaura os sonhos, restaura as esperanças, restaura a vida, restaura a alegria, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai.